E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e estamos aqui na segunda-feira para um vídeo de conhecimentos gerais e conjuntura internacional. Fazia um tempo já que a gente não fazia um vídeo assim, e vocês estão pedindo bastante. E eu trouxe aqui para vocês para a gente explicar o que está acontecendo entre China, a relação China-Taiwan, Estados Unidos, explicar um pouquinho da história e o conflito atual. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem muito conteúdo para você que está tentando o Enem aí, que a gente vai estar fazendo live de revisão de segunda e quarta, mas mais os desempacas, os resumos que a gente tem. Tem muito conteúdo de filosofia, sociologia, história, tem coisa pra caramba aqui. Links também na descrição e no primeiro comentário fixado aqui das minhas redes sociais. Vamos lá então começar. A história de Taiwan, trazendo para a atualidade, ela começa em 1949. 49 a gente está falando de Revolução Chinesa. Aquela revolução do Mao Tse-tung, quando o antigo estadista de Taiwan, o antigo estadista chinês, o Chiang Kai-shek, que era do partido Kuomintang, que é o partido nacionalista chinês, eles em um determinado momento, no processo antes da Revolução, com a invasão japonesa, você teve processos onde comunistas e socialistas acabaram lutando contra a invasão japonesa, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas depois entraram em conflito por conta do projeto. Qual que é o projeto? Vai ser o socialista ou vai ser esse nacionalista, mas também com moldes de capitalismo? E aí, com a Revolução Chinesa, que é uma revolução de caráter socialista, o Chiang Kai-shek sai e migra, refugia na Ilha Formosa, também conhecido como Ilha de Taiwan, que está ali a 130 quilômetros do litoral a leste, do leste chinês, do leste da China. O que vai dividir Taiwan da China aí? Então é um mar, é uma porção de mar aí chamada aí de o mar de Formosa, ou o mar de Taiwan, ao qual Taiwan considera essas águas inclusive internacionais e a China considera águas chinesas. Então Taiwan ali se formou, Chiang Kai-shek ficou no governo de Taiwan até 1975 de forma ditatorial, esse nacionalismo ditatorial, e teve amplo apoio inclusive sobre armamento bélico dos Estados Unidos, em oposição à República Popular da China, que é a China socialista, que é a China que a gente conhece hoje. Taiwan mantém um governo presidencialista e democrático, representativo, uma democracia representativa, eleitoralmente, mas também esse governo de Taiwan não é reconhecido pela China. Em 1971, a partir de 1971, a ONU também não reconhece Taiwan. Taipei, que é a capital de Taiwan, foi retirada dos parâmetros da ONU e foi substituída pela China, pela República Popular da China. A China substituiu Taiwan na representatividade da ONU. E os Estados Unidos, desde 1979, reconhece Pequim, o governo de Pequim, que é o governo chinês, da República Democrática Popular da China, como a representatividade da região. Então também não reconhece Taipei, e sim reconhece Pequim. Taipei é a capital de Taiwan, tá bom? Apesar do que, os Estados Unidos nunca deixou de manter relações comerciais com Taiwan, principalmente sobre armamentos bélicos. E Taiwan cresceu. Na década de 60 e 70, chega a 80 também, Taiwan cresceu economicamente porque Taiwan fez parte dos chamados tigres asiáticos. Eu fiz um vídeo recente, tem um ano mais ou menos que eu fiz um vídeo explicando aqui na nossa playlist de conhecimentos gerais quem são os tigres asiáticos e até os novos tigres asiáticos, junto com Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, é isso mesmo? Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul. Taiwan fez parte aí dos chamados tigres asiáticos, que investiam em educação tecnológica, investiam em conhecimento, são países que passaram a investir em conhecimento para atrair empresas de outras regiões da Ásia, principalmente incluindo o Japão. Então eles atraíam indústrias para serem a mão de obra extremamente super especializada para essas indústrias, principalmente advindas do Japão. E ali você teve um crescimento muito grande. Depois desse processo, acumulando muito dinheiro, muito o PIB crescendo em Taiwan,
o Taiwan passou a desenvolver as suas próprias indústrias, sua própria matéria, sua própria indústria, mecanismo industrial mesmo, retirando da sua própria matéria-prima e exportando isso também. A China não reconhece o governo de Taiwan, ela considera Taiwan uma província rebelde, mas pertence à China, mas é uma província rebelde que quer partir lá para sua independência, e por isso ela faz também sempre ali os seus ataques, faz as suas incursões aéreas no espaço aéreo de Taiwan e também várias simulações de desembarque na costa de Taiwan. Então você tem sempre um momento ali, uma relação conflituosa, é sempre uma tensão ali no mar de Taiwan, o mar que separa tanto China quanto Taiwan. Agora, na atualidade, esse conflito tem ficado a tensão é maior por conta agora do começo do mês de agosto de 2022, se você estiver vendo esse vídeo, foi na semana passada, quando a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, ela foi numa visita, né, foi uma visita não anunciada, todo mundo ficou sabendo quando ela chegou lá em Taiwan, inclusive você tem dificuldade de discutir por onde que ela chegou em Taiwan, por onde que o seu voo passou e para onde que ele foi depois, que ela chegou em Taiwan. Na verdade ela tem um histórico de apoio a Taiwan contra o governo de Pequim, já desde muito tempo, sabe? Ela já é uma política já de muitos anos, já tem mais de 80 anos inclusive, e tem uma carreira política nos Estados Unidos. Ela pertence ao Partido Democrata, é a chefe de governo na Câmara, certo? Porque ela é do partido inclusive do presidente Joe Biden, e ela compareceu fazer uma visita à presidente de Taiwan e anunciou que essa visita era para apoiar a democracia de Ilha Formosa, a democracia de Taiwan, em oposição. Foi uma provocação, de fato, ao governo de Pequim, ao governo chinês, que o governo chinês considerou abre aspas aí, uma violação severa, uma provocação severa, e depois, a partir disso, intensificou, inclusive, o monitoramento. Inclusive, o avião da Nancy Pelosi foi monitorado pelo governo chinês quando ela saiu de Taiwan. Existe, então, um foco de tensão numa visita, digamos assim, inesperada da presidente da Câmara dos Estados Unidos em Taiwan, em oposição ao governo de Pequim, apesar, lembrem-se, os Estados Unidos reconhecem o governo de Pequim, inclusive tem relações comerciais com a China, apesar do que a gente vai chamar aí também de guerra comercial, mas existem relações diplomáticas e comerciais entre os dois. A reação é imediata do governo chinês. O governo chinês anunciou sanções recentemente, então, aos Estados Unidos, que atingem diretamente a Pelosi como chefe da Câmara dos Deputados. Então as sanções são também contra uma pessoa, não só os Estados Unidos, mas contra uma pessoa que é a chefe de governo na Câmara dos Estados Unidos. Entre essas sanções, a gente destaca aqui o cancelamento de conversas de forças militares entre Estados Unidos e China. Então a China cancelou, anunciou a suspensão de debate sobre repatriamento de imigrantes ilegais nos dois países, a suspensão de cooperação de assistência jurídica criminal e também transnacional, crimes internacionais pararam. A China falou, a gente vai parar de discutir isso com os Estados Unidos, de debater. A suspensão de políticas antidrogas, de cooperação entre os dois países, e também a suspensão dos debates, dos acordos das mudanças climáticas. Ou seja, a China se sentiu muito desconfortável com essa visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, se sentiu provocada, e a gente vai ver agora, a gente está acompanhando para ver quais serão os próximos passos. Logicamente que eu vou trazer para vocês, se houver algum tipo de ataque, alguma questão nesse sentido, eu vou trazer aqui para vocês, para informar, para a gente tentar entender o que está acontecendo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, de todo o coração do mundo, grande beijo, fui, dá o like aí, gente.